Fiz o check-in em um hotel de aparência normal, que tinha um lobby pequeno com um carpete vermelho deprimente e um cheiro que me lembrava a casa da minha avó. A mulher da recepção me deu a chave e subi para o meu quarto, no terceiro andar. O corredor estava muito quieto e parecia um pouco vazio de uma forma estranha. O meu quarto era bem normal. Uma cama pequena, uma escrivaninha e um banheiro. Joguei minha bolsa na cama, liguei a TV e tentei relaxar. Eu estava cansado de dirigir por horas. Então, depois de tomar banho e assistir TV um pouco, tentei dormir. Acordei no meio da noite porque ouvi algo deslizando no chão. A princípio, pensei que fosse a máquina de gelo ou algum barulho do corredor. Eu estava meio dormindo e não queria levantar. Mas então ouvi o som suave de deslizar novamente. E, desta vez, estava bem perto da porta. Acendi o abajur e olhei para a porta. Algo pequeno e branco estava saindo por baixo. Levantei-me lentamente e peguei. Era um pedaço de papel dobrado. Havia uma caligrafia dentro, muito desorganizada e irregular. Eram apenas algumas palavras me dizendo que alguém estava me observando de algum lugar dentro do hotel. Meu coração começou a bater mais forte porque eu não tinha ideia de quem poderia ter escrito aquilo. Eu não ouvi nenhum passo depois que o bilhete apareceu e o corredor estava em silêncio mortal. Fiquei no meio do quarto sem saber se deveria abrir a porta ou ficar dentro. Decidi trancar a corrente e sentar na cama, com as costas contra a parede. Mantive o abajur aceso para o quarto não ficar tão escuro. Eu estava muito acordado para dormir agora. Cerca de 20 minutos se passaram antes que eu ouvisse o som de deslizar novamente. Olhei para a parte inferior da porta esperando para ver o que aconteceria. Outro pequeno pedaço de papel deslizou lentamente, como se alguém estivesse empurrando gentilmente com um dedo. Caminhei até ele e peguei. O segundo bilhete dizia algo ainda mais estranho. Dizia que essa pessoa havia estado dentro do meu quarto no início do dia, antes de eu chegar, e que gostava de ver as pessoas dormirem neste hotel. A caligrafia parecia mais trêmula do que no primeiro bilhete. Senti uma onda de medo percorrer meu peito, porque a ideia de que alguém tinha estado dentro do meu quarto era muito real para ignorar. Olhei em volta do quarto, mesmo sabendo que não havia ninguém ali agora. Verifiquei debaixo da cama, dentro do armário e atrás da cortina do chuveiro, mesmo sabendo que estava vazio. Depois de verificar tudo, sentei-me na cama novamente, tentando decidir se deveria ligar para a recepção. Mas já era passada das 2 da manhã e eu tive a sensação paranoica de que a pessoa que enviava os bilhetes poderia ser alguém que trabalhava no hotel. A caligrafia parecia estranha e trêmula, talvez como a de uma pessoa mais velha ou alguém que estivesse instável. Tentei me acalmar, pensando que talvez fosse alguma pegadinha, mas parecia muito pessoal. Fiquei sentado por mais meia hora e tentei ouvir qualquer som. Cada barulhinho fazia meu corpo tensionar. Até mesmo o clique do ar-condicionado ou o barulho dos canos. Tudo me fazia pular. Eu disse a mim mesmo que, se viesse um terceiro bilhete, eu desceria imediatamente. Não esperaria mais. Mantive meus olhos na porta, mas me forcei a respirar lentamente. Após um longo período de silêncio, comecei a relaxar novamente. Mas então, o terceiro bilhete veio. O som de deslizar foi ainda mais lento desta vez, como se a pessoa quisesse que o ouvisse. Caminhei até a porta novamente. O terceiro bilhete dizia algo completamente diferente dos 2 primeiros. Dizia que a pessoa já estava dentro do quarto comigo novamente. Fiquei olhando para as palavras por um longo tempo. Olhei em volta do quarto, mesmo tendo verificado tudo antes. Girei lentamente em um círculo completo, esperando ver alguém no canto ou atrás das cortinas. Mal conseguia respirar normalmente agora. A ideia de alguém se escondendo no quarto comigo fez meu peito apertar. Agarrei minha bolsa e tomei a decisão de sair imediatamente. Fui até a porta e olhei pelo olho de foco. O corredor estava vazio. Destranquei a corrente e abri a porta rapidamente. Saí correndo e a bati atrás de mim. Depois corri pelo corredor, tentando ficar quieto, mas ao mesmo tempo querendo ficar o mais longe possível daquele quarto. Quando cheguei às escadas, olhei para trás uma vez. No final do corredor,
Pensei que ter visto uma sombra se mover atrás da esquina perto do último quarto. Parecia alguém se afastando para fora de vista. Desci apressadamente para a recepção, onde um funcionário diferente estava trabalhando. Ele parecia meio adormecido, mas, quando contei o que aconteceu, ele ficou extremamente confuso. Ele disse que havia apenas 3 outros hóspedes no meu andar, e nenhum deles estava andando por ali. Ele ofereceu para me dar um novo quarto ou me deixar fazer o check-out mais cedo. Decidi fazer o check-out mais cedo e dirigir para um hotel diferente, mesmo sendo 3 da manhã. Antes de sair, perguntei se alguém podia verificar meu quarto para ver se alguma janela estava aberta ou se algo estava revirado. Ele me levou para cima com uma chave mestra, e quando entramos no meu quarto, tudo parecia normal, mas a tranca da janela estava quebrada de uma forma que parecia recente. O funcionário pareceu nervoso e disse que talvez alguém de fora tivesse entrado mais cedo. Peguei minha bolsa e saí no momento em que ele terminou de falar. Dirigi para um hotel diferente a 20 minutos de distância e mal dormi. Na manhã seguinte, liguei para o hotel original para ver se tinham encontrado mais alguma coisa. Disseram que nada de estranho havia aparecido. Nenhuma câmera pegou ninguém perto do meu quarto. Nenhum outro hóspede reclamou de nada. Eles fizeram parecer que tudo foi apenas um estranho mal-entendido. Mas eu não acreditei. Eu acho que ele estava mentindo. Algo estranho estava acontecendo naquele hotel. Ainda me lembro da sensação de que havia alguém bem atrás da minha porta me observando. E o pior é que fico pensando no terceiro bilhete, dizendo que a pessoa estava dentro do quarto novamente. Essa é a parte que não faz sentido e me fez questionar se talvez fosse uma pegadinha. Mas a tranca da janela quebrada dizia o contrário. Eu verifiquei em todos os lugares. Não havia ninguém. A tranca da janela quebrada me faz pensar que a pessoa pode ter entrado e saído antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Eu nunca mais cheguei perto daquele hotel. Fiquei em um hotel na Virgínia durante uma longa viagem para visitar a família porque estava muito cansado para continuar. Era tarde da noite, quase meia-noite, e o hotel parecia básico, mas limpo. O estacionamento tinha apenas alguns carros e a maior parte do prédio parecia escura por fora. Quando entrei no lobby, o homem da recepção mal olhou para cima. Ele me deu a chave e fui para o 3º andar. A maioria das luzes estavam fracas e toda a porta por que eu passava tinha uma placa de não perturbe pendurada, como se ninguém quisesse ser incomodado. Definitivamente um tipo de hotel em que as pessoas ficam apenas por necessidade. Meu quarto ficava no final do corredor. Quando abri a porta, o quarto parecia bom, mas um pouco desorganizado de uma forma que eu não conseguia explicar. Tipo, o abajur estava inclinado. Uma das gavetas da cômoda estava levemente aberta. O cobertor da cama tinha uma pequena ruga perto do canto, como se alguém tivesse se sentado ali recentemente. Parecia que o serviço de limpeza estava com pressa ou simplesmente não se importava. Larguei minha bolsa na cadeira, liguei a TV e me preparei para dormir. Entrei na cama e tentei dormir, mas ficava pensando em como o quarto estava bagunçado quando eu entrei. Quanto mais eu pensava, mais estranho parecia. Lembrei que o homem da recepção nem sequer mencionou o serviço de limpeza quando fiz o check-in, e o hotel inteiro parecia muito vazio. Mas me forcei a ignorar e finalmente adormeci. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com o som da maçaneta da minha porta girando lentamente. Era um som tão fraco no início que pensei que talvez fosse o ar-condicionado, mas então o puxador clicou levemente novamente, como se alguém estivesse testando a fechadura sem me acordar. Olhei para a porta. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho da TV que eu tinha esquecido de desligar. Eu podia ver a sombra da maçaneta se mover ligeiramente. Alguém estava lá fora tentando abrir. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de se mover. Fiquei imóvel, esperando outro barulho. Então o som veio novamente, mas era diferente. Era um pequeno arranhado de metal contra a fechadura. Parecia alguém deslizando uma chave na fechadura. Mas isso não fazia sentido porque ninguém deveria ter uma chave do meu quarto além da equipe. A chave girou, mas a porta nunca abriu. Eu podia ver uma fina fresta de luz do corredor na lacuna. A porta empurrou gentilmente uma vez, depois parou. Esperei por uma voz ou passos, mas não havia nada. Então a porta se fechou suavemente novamente,
como se a pessoa tivesse ido embora. Fiquei acordado por quase 1 hora ouvindo passos ou qualquer som no corredor. Quando nada aconteceu, me convenci de que talvez fosse um membro da equipe que misturou os números dos quartos e, quando percebeu, foi embora. Fui destrancar a porta. Então adormeci novamente por exaustão. Avançando para algo como 2h15 da manhã, lembro-me especificamente que acordei novamente para algo que, a princípio, eu não tinha certeza do que era. Tudo que eu sei é que ouvi o mínimo barulho de farfalhar no quarto e soube que havia alguém ali comigo. Eu estava com medo de sentar e olhar, mas o fiz. E então o farfalhar parou. Percebi, mesmo na escuridão do quarto, a mais leve visão de uma figura sombria, mal visível no escuro, pairando sobre a minha bolsa no canto do quarto. Eu disse com uma voz trêmula e panicada: "Quem é?" E uma voz grave de homem respondeu: "É a limpeza. Desculpa, vou sair agora." Eu nem respondi. Eu estava tão chocado, mas vi a massa preta se mover da minha bolsa para a porta. E então, a porta abriu e fechou. Imediatamente acendi a luz e corri para a porta para colocar a corrente. Fui até minha bolsa e vi que ela tinha sido claramente revirada. Tive que me recompor por alguns minutos antes de ligar para a recepção. Eu disse a eles que alguém com uma chave tinha acabado de invadir meu quarto e estava revirando minhas coisas. A pessoa da recepção disse que nenhum funcionário de limpeza estava lá no momento. Arrumei todas as minhas coisas e corri para o pequeno lobby onde chamei a polícia. E exigi que verificassem as imagens de supervisão de vídeo. Quando a polícia chegou, foi quando o funcionário da recepção concordou em mostrar as imagens. E isso mostrou um homem grande e assustador andando repetidamente pelos corredores de forma suspeita, indo à minha porta várias vezes e finalmente entrando no meu quarto com uma chave. O homem da recepção disse que o homem não trabalhava lá e que ele deve ter roubado uma chave mestra do hotel de alguma forma. Peguei meu dinheiro de volta e imediatamente fugi daquele hotel, dirigindo por mais meia hora e eventualmente dormindo no meu carro. Esta experiência infelizmente manchou permanentemente minha opinião sobre hotéis. Eu me pergunto se eu poderia ter removido o hotel por negligência ou por colocar um hóspede em perigo, mas nunca me preocupei. Eu só tento bloquear isso agora. Eu costumava trabalhar em turnos noturnos para uma pequena empresa de entrega. Então, nos meus dias de folga, eu fazia pequenas viagens de fim de semana sozinho para sair de casa. Durante uma dessas viagens, fiquei em um hotel barato em Nova Jersey porque ficava perto de uma trilha que eu queria conhecer na manhã seguinte. O hotel não era terrível, mas tinha aquele cheiro de velho e os corredores eram muito silenciosos, como se mais ninguém estivesse hospedado lá. Fiz o check-in no início da noite e a mulher da recepção me disse que o serviço de limpeza já havia limpado todos os quartos para a noite. Eu não pensei nesse detalhe até mais tarde, quando tudo se desenrolou. Meu quarto ficava no segundo andar e a luz do corredor piscava quando eu caminhava para a minha porta. Eu não me importei muito com o quão assustador o hotel era, porque estava muito cansado. Eu queria comer, tomar banho e ir dormir. O quarto parecia limpo à primeira vista. Os lençóis estavam perfeitamente dobrados, mas o travesseiro na cadeira parecia um pouco torto. Eu o ajeitei sem pensar e liguei a pequena TV. Depois de relaxar um pouco e comer lanches, entrei no chuveiro. Quando saí, o espelho do banheiro estava embaçado e o quarto parecia mais frio do que antes. Eu ignorei e fui para a cama. O quarto tinha um canto escuro perto do pequeno armário e eu ficava notando-o com o canto do olho. Isso me fazia sentir como se alguém estivesse ali, mesmo sabendo que estava vazio. Eu adormeci eventualmente, mas acordei algum tempo depois da meia-noite porque ouvi um barulho estranho e suave. Parecia algo deslizando no carpete no canto do quarto. Abri os olhos lentamente e ouvi. O quarto estava escuro porque as cortinas eram finas e alguma luz do estacionamento passava. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas porque ainda estava meio adormecido. Então ouvi um som de respiração baixa, não a minha, e vinha de perto do armário.
Fiquei completamente imóvel porque fiquei com medo instantaneamente. A respiração era lenta, como alguém tentando ficar quieto, mas lutando. Eu disse a mim mesmo que tinha que ser o ar-condicionado, mas a unidade ficava do outro lado do quarto e fazia um som totalmente diferente. Eu não queria sentar porque estava com medo do que poderia ver, mas acabei me forçando a isso. Eu me empurrei lentamente com os cotovelos e olhei em direção ao armário. Não consegui ver nada no início. Era apenas um canto escuro, mas então notei algo que revirou meu estômago. A porta do armário, que eu sabia que deixei completamente aberta depois de verificá-lo antes, agora estava levemente fechada. Não totalmente, mas o suficiente para parecer ter havia sido tocada. Olhei fixamente para a abertura e tentei ouvir. A respiração parou no segundo em que me sentei, e isso me deixou ainda mais assustado, porque significava que algo ou alguém percebeu que eu estava acordado. Eu queria correr para fora do quarto, mas estava paralisado. Depois de 1 minuto de silêncio, me levantei muito lentamente e caminhei para trás de costas para a porta, enquanto mantinha meus olhos no armário. Estendi a mão para a maçaneta, girei-a cuidadosamente e saí para o corredor. O corredor estava vazio e parecia ainda mais silencioso do que antes. Meu coração estava batendo tão rápido que me senti tonto. Desci para a recepção e não havia ninguém lá. O telefone da recepção estava tocando, como se alguém tivesse ligado para o hotel, mas ninguém atendia. Eu não sabia se deveria esperar ou tentar encontrar outra pessoa. Eu não queria voltar para cima sozinho. Depois de alguns minutos, a mulher que trabalhava na recepção finalmente saiu da sala dos fundos, parecendo cansada. Eu disse a ela que havia alguém no meu quarto. Ela parecia confusa e disse que o serviço de limpeza já havia ido embora para a noite e que ninguém mais tinha chaves dos quartos dos hóspedes, exceto ela e uma faxineira mais velha que havia saído horas antes. Ela se ofereceu para verificar o quarto comigo ou me mudar para outro, mas ela parecia tão calma que isso me fez duvidar um pouco de mim mesmo. Pedi a ela que fosse comigo de volta para o quarto, apenas para verificar. Subimos juntas. Eu esperava ver o armário escancarado ou algo bagunçado, mas quando entramos no quarto, tudo parecia normal. O armário estava totalmente aberto novamente. O travesseiro na cadeira estava reto. Nada parecia ter sido tocado, embora eu soubesse que algo havia mudado antes. Ela verificou atrás das cortinas e no banheiro e debaixo da cama, e ela não encontrou nada. Ela disse que talvez eu tenha tido um pesadelo ou acordado confuso. E, honestamente, isso me ofendeu um pouco, mas eu não queria discutir com ela porque estava cansado e envergonhado. Então, decidi mudar para outro quarto no corredor. Ela me deu uma chave diferente e me deixou sozinha. Mudei minhas coisas para o novo quarto rapidamente e tranquei a porta. Eu verifiquei cada canto 2 vezes antes de me deitar novamente. Tentei dormir, mas o medo mantinha meus olhos abertos. Eram apenas por volta da 1 da manhã e a noite parecia interminável. Eu fiquei ouvindo para qualquer coisa estranha. Depois de 1 hora, finalmente comecei a adormecer quando ouvi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Era o som de um carrinho de limpeza rolando pelo corredor muito lentamente. As rodas rangindo ecoavam pelo corredor. O problema é que já era muito tarde para a limpeza e a mulher da recepção disse que ninguém mais estava trabalhando. Eu sentei na cama e ouvi. As rodas do carrinho pararam bem em frente à minha nova porta. Eu não me movi. Prendi a respiração por algum tempo para que eu pudesse ouvir. Então, eu ouvi algo pior. Eu ouvi alguém mais respirando bem do lado de fora da porta e soava exatamente como a respiração pesada e lenta que eu ouvi de dentro do primeiro quarto. Isso continuou por quase 1 minuto inteiro. Eu queria correr ou ligar para alguém,
mas meu telefone estava do outro lado do quarto na escrivania e eu estava com muito medo de me mover. Então, ouvi um som de batimento suave, não com os nós, mas como se alguém estivesse pressionando a palma da mão contra a porta suavemente. Eles estavam tateando a porta, não batendo. Eventualmente, a respiração parou e as rodas rangeram novamente enquanto o carrinho era empurrado lentamente pelo corredor. Eu levantei depois de alguns minutos e olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. O carrinho também havia sumido. Verifiquei meu telefone e pensei em ligar para a recepção novamente, mas senti que eles pensariam que eu estava louco. Tranquei a corrente na porta, empurrei a cadeira contra ela e fiquei sentado acordado por horas. Fiquei pensando no primeiro quarto e na respiração. Tentei me convencer que era apenas alguém no meu andar brincando. De manhã cedo, por volta do nascer do sol, finalmente saí do quarto e desci para fazer o check-out. A mulher da recepção tinha ido embora e um homem estava lá em seu lugar. Eu disse a ele o que aconteceu e ele me deu um olhar estranho. Então, ele disse algo que me perturba até hoje. Ele disse que eles não tinham uma faxineira na equipe há uma semana porque a mulher que costumava trabalhar à noite simplesmente parou de aparecer. Ele explicou que ele ou quem tivesse de plantão na recepção teria que fazer a limpeza dos quartos nesse meio tempo. Ele parecia estar escondendo algo de mim, para salvar a reputação do hotel. Perguntei se a faxineira desaparecida tinha chaves dos quartos, e ele disse que sim, ela tinha. Saí imediatamente depois e não olhei para trás no hotel. Fiquei pensando em como aquela mulher na recepção disse que o serviço de limpeza já havia passado por todos os quartos naquela noite, embora ninguém tivesse sido contratado há uma semana. Eu não sei se ela inventou isso ou se realmente pensou que a faxineira desaparecida tinha feito isso. Mas a respiração que eu ouvi no quarto e fora da minha porta parecia muito real. E a forma como a porta do armário se moveu sozinha ainda me deixa enjoado. Eu acho que alguém estava se escondendo dentro daquele quarto antes de eu chegar. Eu acho que eles ainda estavam se escondendo bem em algum lugar do hotel, enquanto eu dormia. Eu trabalho como house person em um hotel. É uma mistura de manutenção e limpeza. Meu trabalho é principalmente ajudar a recepção, o que envolve principalmente consertar aparelhos dos hóspedes e trazer suprimentos. Outra das minhas tarefas é manter nossa piscina limpa e abastecida com toalhas, o que é relevante para a história que eu estou prestes a compartilhar. Isso aconteceu no verão de 2023. Meu chefe contratou uma nova funcionária para a recepção que, por questões de privacidade, vou chamá-la de Brianna. Ela estava trabalhando nos turnos da noite, então eu tive uma mudança de horário para ajudá-la à noite. Era uma noite de quarta-feira, o que para o nosso hotel significa que era uma noite morta. Basicamente sem check-ins. Eu e Brianna apenas conversamos a noite toda enquanto fazíamos nossas coisas, o que me levou a ir para a nossa piscina. Para um hóspede aqui, se você quisesse nadar, você tinha que preencher um formulário, que basicamente lhe dava todas as regras, e você receberia uma chave da piscina. Nossos gerentes nos deram chaves mestras de funcionários, que podem nos levar a basicamente qualquer lugar do hotel. Cliquei a chave na fechadura e a porta da piscina destrancou, permitindo que eu entrasse. A piscina tem uma sala de armazenamento, onde guardamos toalhas e também outras coisas, como cloro e o que mais for. Abri a sala de armazenamento e peguei toalhas, pois vi que havia poucas ou nenhuma no suporte. Enquanto eu estava me curvando para pegar mais uma toalha, ouvi algo cair na água. Eu realmente pulei porque me assustou muito e me fez derrubar as toalhas. Corri para a parte da piscina e vi um dos nossos salva-vidas flutuando na água. Foi tão bizarro, porque não havia como este salva-vidas ter ido para a água sem ter sido jogado na piscina. Olhei em volta da piscina para ver se alguém tinha entrado, mas não havia ninguém ali, além de mim. Tirei o salva-vidas da piscina e rapidamente coloquei de volta as toalhas e saí. Fiquei assustado, com certeza. Perguntei a Brianna,
que estava na recepção, se alguém tinha ido para a piscina. E, claro, ela disse que não. Eu não queria mencionar o incidente estranho que aconteceu, já que ela era nova e eu queria dar uma boa impressão de não parecer delirante. A noite continuou e nada aconteceu até por volta das 21h30. Peguei um papel de manutenção e li qual era o problema. O banheiro do quarto 324 estava quebrado. Subi para o quarto 324 e entrei com a chave. Ao abrir a porta, imediatamente à direita está o banheiro. Se você andar direto, você vai encontrar 2 camas no lado direito do quarto. Fui direto para o banheiro e levantei a tampa para consertar o vaso. Não havia ninguém no quarto, já que Brianna me disse que o hóspede não chegaria até sexta. Enquanto eu estava ajustando as válvulas e o flutuante dentro do vaso para ver o que não estava funcionando, senti a temperatura cair de repente. Parei o que eu estava fazendo e fiquei ali, sentindo os pelos dos meus braços lentamente se arrepiando. Que diabos! Eu disse na minha cabeça enquanto olhava para todas as aberturas que possivelmente poderiam estar deixando entrar ar frio. Então percebi que não poderia haver ar frio. Era uma noite de verão, uma noite quente de verão, para ser específico. Então, o que diabos poderia fazer a temperatura simplesmente cair? Assim que tive esse pensamento, senti o ar voltar ao normal e meus pelos voltaram a abaixar. Verifiquei o termostato do quarto e marcava 68 graus. Isso me deixou mais nervoso agora, já que eu não havia esquecido o incidente da piscina. Eu queria consertar o vaso e sair dali. Então, voltei para o banheiro e voltei a consertar o vaso. Parecia que passaram 2 minutos, quando ouvi o vaso começar a descarregar novamente. Suspirei de alívio e observei a água no tanque subir de novo. Por cima do som da água, houve um batuque audível e alto vindo de algum lugar fora do banheiro. Eu fiquei paralisado no lugar, e então aquela sensação fria, muito familiar, voltou. Meu coração começou a acelerar, enquanto minha mente acelerava para descobrir o que poderia ter feito aquele barulho. Coloquei a tampa de volta no vaso e saí do banheiro. Virei a cabeça para a direita para encarar as 2 camas e vi o telefone do quarto no criado mudo pendurado. Entretanto, eu não estava prestando atenção no telefone pendurado. Eu estava prestando atenção no que eu vi além do telefone. No canto do quarto, bem ao lado da cama, estava uma pessoa muito alta, parada e imóvel. Senti-me lutando para respirar com o que eu estava olhando. Fiquei paralisado na porta do banheiro. Eu não conseguia ver nenhuma característica nessa pessoa. Era apenas essa figura totalmente preta no quarto mal iluminado, como o contorno de um personagem quando você desbloqueia em um jogo de luta. Estava tão parado que eu não conseguia ouvir nenhum ruído emitido por ele. Então eu juro por Deus que ele, ela, isso, o que quer que fosse, se moveu. Eu não sei qual membro se moveu, mas tudo que eu sei é que eu vi essa figura se mover. Eu praticamente disparei para a porta principal, abrindo tão rápido que quase bati na minha cara. Fechei a porta e corri de volta para o primeiro andar, onde a Brianna estava na recepção. Eu disse para ela que eu estava batendo ponto e nos despedimos pela noite. Enquanto eu dirigia para casa, fiquei pensando, tentando entender o que acabou de acontecer comigo. Eu conectei o incidente da piscina ao incidente do quarto. Eu não tinha ideia do que era aquela coisa no meu quarto. E sim, eu digo coisa agora, porque percebi que não poderia ser nenhum humano que eu conheço. E como eu não conseguia ler nenhuma característica dele, foi o suficiente para eu sair dali. Eu gosto de pensar que minha mente estava apenas me pregando peças, mas não tenho como saber com certeza. Nada estranho como isso aconteceu comigo desde então, pelo que sou grato porque essa foi a noite mais assustadora da minha vida.